Algumas pessoas dizem que o nome Elohim, o Tetragrama, El, o Shaddai ou Elion são todos nomes apenas de um único ser que é o Deus da Bíblia. Algumas pessoas querem afirmar que, na verdade, não, são nomes diferenciados, mas a respeito de um único ser. Esse único ser é o Deus verdadeiro que está registrado na Bíblia. Eu posso afirmar, categorizar que El, as nomenclaturas existentes, El, Shaddai, Elion, se refere apenas a um único Deus ou realmente não? Posso entrar na história e dizer que El, do panteão cananeu, criou outros deuses, pode ser Baal, pode ser Asher, esposa de El, que Elohim é uma forma pluralizada de vários deuses do panteão cananeu, ou não, que realmente são vários nomes, mas identificam um único ser. Fique à vontade, professor. Eu estou rindo porque eu vou responder assim, eu sou pelo direito da pessoa dizer o que quiser dizer besteira que quiser, mas não vai deixar de ser besteira. E isso é uma grande besteira, né? Juntar essa pluralidade de nomes como se representassem uma única entidade é uma besteira do tamanho de um bonde. Agora, a colocação dessas pessoas poderia ser melhorada da seguinte forma: a partir de algum momento, os judaítas pós-exílios pegaram esse monte de nome e aplicou a uma pessoa só, assim. Depois do período do cativeiro, eles pegaram esses nomes todos e disseram que tudo é um Deus só. Mas na origem, não. Vamos começar para mim, o que é mais significativo. Iavé, eu uso a Convenção Internacional, tá? A Convenção Internacional, na pesquisa universitária acadêmica, como a pronúncia do nome do tetragrama está perdida, internacionalmente a gente usa Yahvé. Mas eu não vou ficar falando Yahvé, falo Iavé para simplificar. Não é sequer uma divindade original de Canaã. Iavé é um deus pré-árabe. Ele é da região de Edom, Amaleque, ou seja, preste atenção nisso. Iavé sequer um deus judeu é. Sequer escrito em árabe era, em hebraico o nome era. Então, só por isso, toda essa neurose, esquizofrenia de ficar discutindo é inútil. Completamente inútil. A divindade que mandava em Canaã era El, pai de Baal, marido de Asherá, pai de Anate. E como você tem, por exemplo, no Brasil, uma única Nossa Senhora, mas tem Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Conceição, ela vai recebendo configurações de diferentes localidades, como Júpiter, né? Júpiter, em cada cidade da Grécia, você tinha um Júpiter diferente, que é tratado como um Júpiter diferente em determinado lugar, mas é o mesmo. Então, esse El recebia diferentes designações de diferentes regiões. Então, o El lá dos israelitas, por exemplo, o nome de Israel, Israel, é porque o israelita era cananeu, entendam isso, é mito, o israelita não é um povo separado, ele é o cananeu. O israelita é o cananeu. Ele adorava El, adorava Asherá, adorava Baal, adorava Anat, adorava Dagon. Todos os deuses que aparecessem, eles adorariam porque eram politeístas. E lá no sul só tinha os abramitas. E os abramitas adoravam El Shaddai, que não é o Deus Todo-Poderoso. Pode jogar fora essa tradução. Na melhor das hipóteses, a gente pode considerar que é o Deus das montanhas. Tem uma disputa. Tem alguns teóricos que gostam de dizer que é o El das mamas, porque Shad é mama em hebraico, mas eu acho essa teoria meio risível. Mas só estou informando que existe ela. Mas o consenso hoje é de que Yahvé, El Shaddai, era o El das montanhas. Os abramitas adoravam El Shaddai e os israelitas adoravam El. Em algum momento, que não pode ser anterior ao século VIII, por quê? Porque no século VIII a gente tem um achado arqueológico que menciona o nome de Yahvé, mas como você vai fazer uma pergunta disso, eu vou deixar para depois. Em algum momento, entre o século XII e o século IX, Yahvé entra com a tribo de Yehudá, porque Judá não é judeu, Judá é uma tribo árabe. É impressionante, é impressionante. Quer dizer, o Deus judeu não é judeu, a tribo Judá não é judaica. Eles entram naquela leva de imigração, como os recabitas, por exemplo, em algum momento entre o século XII e o século IX, e eu chutaria século XI ou século X. São acolhidos pelos abramitas, e em algum momento, isso pode estar guardado de algum modo na tradição de que Jerusalém é tomada por Davi. Eles vão conquistar Jebus, que era uma cidade fortificada e importante naquela região dos abramitas, e vão tomar o poder do território. Tomando o poder do território, Yahvé se torna Deus principal do território. Mas é politeísmo. Então Yahvé se torna o Deus principal, mas você tem Nehustã, você tem Asherá, porque Yahvé era casado com Nehustã, com Asherá. Eles eram politeístas. Lá no norte, a história vai ser um pouco diferente, porque há duas versões sobre a mesa. E não sei se você precisa descartar uma em relação à outra. O Êxodo é um mito, o Êxodo nunca aconteceu, mas há uma tradição no Êxodo de um pequeno grupo de, eventualmente nem israelitas, um pequeno grupo de pessoas que saiu do Egito e entra em Israel. Amós, inclusive, zomba do Êxodo, né? Porque o profeta Amós diz assim: vocês acham que são alguma coisa porque vocês foram trazidos do Egito? Mas eu trouxe os filisteus de Caftor, trouxe os cuxitas de Cuxi, trouxe os arameus. Quem está aqui eu trouxe. Então baixa a bola, o Êxodo e nada é a mesma coisa. Isso é o que está lá no livro de Amós. Amós ridiculariza. Quer dizer, os caras se achavam, né? Nós fomos trazidos do Egito. É grande porcaria você ter trazido do Egito, porque se está aqui no meu território, fui eu que trouxe. E aí, então, a gente não sabe se Yahvé vai entrar em Israel, porque o caminho é diferente. Se há um casamento dinástico com Edom, porque Yahvé é um deus originalmente de Edom, então, por um casamento dinástico, há a troca de deuses, né? Então Yahvé entra, ou se esse grupo do Êxodo original, né, que o Milton Schwartz dizia que cabia numa Kombi. Eles passam, atravessam ali o sul, contornam por Moab, e aí vão pegando os deuses do caminho, porque politeísta é assim, né? Politeísta é como crente que vai na igreja atrás de bênção. Se o crente de igreja atrás de bênção fosse politeísta, era mais negócio, porque era mais deuses para servir ele, mas tem um só, ele tem que ficar ali agarrado. Mas o politeísta não, está atrás de deuses de bênção. Então, ela é um deus completamente diferente, não tem nada a ver com Yahvé. Eu só encerraria dizendo o seguinte: em algum momento,
ou Yahvé destrona El, ou Yahvé assume a identidade de El, porque ele vai ser apresentado na Bíblia em associação com Asherá. A indicação na Bíblia, que não é o caso da gente tratar aqui, porque precisaria de tempo para a exposição, da presença da deusa lá em Israel, que é expulsa em Zacarias. Então, não há evidência nenhuma de uma briga entre Yahvé e El. Então, provavelmente, houve uma identificação ou houve um destronamento. E um achado arqueológico vincula Yahvé e Asherá. Mas, além deles, ainda há uma leva de outros deuses que são mencionados na Bíblia, e eu repetirei, eram cultuados pelos israelitas e pelos judaítas.